Quantas vezes você já se percebeu pensando: nossa, mas como nesse país existe adoração a bandido? Quantas vezes você já pensou algo parecido? E ficou talvez boquiaberto em verificar, em observar como a imprensa também dá tanta notoriedade para bandidos, para criminosos, principalmente naqueles casos que nos chocam demais. No vídeo de hoje eu quero falar sobre o documentário A História Não Contada acerca do Maníaco do Parque, do diretor Maurício Essa. Vem comigo! Sejam bem-vindos todos vocês a mais um vídeo aqui do meu canal. Eu sou a Fernanda Roosevelt e você é meu convidado especial para ficar comigo até o final desse vídeo. Você sabe, né? Eu já chego chegando, eu já chego pedindo e você chega chegando. Curta o vídeo, inscreva-se no canal se você não é inscrito ainda, me acompanhe nas outras redes sociais e bora falar de um assunto que mexeu com o Brasil. Eu já quero começar parabenizando esse documentário, a produção dele, o diretor, a equipe toda que está por trás. Eu gosto muito de assistir documentário, então assim, se você não assistiu, fica aí a dica para você assistir. E por que eu falo isso? Bom, este é meu universo de arte, vida e espiritualidade. É documentário. O documentário ele vai trazer os fatos, ele vai trazer as entrevistas, ele vai trazer as falas das pessoas que passaram por isso de maneira direta e indireta, tem os familiares. Então, ele não é visto exatamente como arte, mas ele, querendo ou não, ele está dentro de um instrumento, dentro de uma estrutura voltada ao cinema, digamos assim. E por que de cara eu quero falar sobre o documentário antes da gente fazer, que vai ficar para o próximo vídeo para a gente falar a respeito de vidas passadas dele? Mas é porque eu achei que foi feito com bastante cuidado, uma cautela de não exaltar o indivíduo ali. Porque muitas vezes, quando nós assistimos filmes, é interessante, eu gostaria inclusive que você me dissesse, que você colocasse aqui nos comentários qual é a sua opinião sobre isso. Porque uma coisa é certa, notícia ruim vende muito rápido. E quando, aqui no próprio documentário a gente vê, tem outros vídeos na internet, também outras pessoas que falam sobre isso, ou que vivenciaram, né? Eu era criança nessa época, na década de 90, a história do que eu vivia em Ponte Serrada e já estava ouvindo falar que passava nos noticiários. A gente sabia do parque, eu sei onde é esse parque em São Paulo, que é o Parque do Estado. Aquela região ali onde os corpos foram encontrados, eu já passei por ali algumas vezes. Nós entendemos que a notícia ruim, ela tende a vender mais rápido. Já falei isso em diversos vídeos aqui no canal e não vou me cansar de falar, porque isso na verdade a gente acaba tendo culpa. A gente acaba tendo uma responsabilidade que nem sempre a sociedade, as pessoas, eu, você, seu vizinho, seu parente, tem vontade de assumir, tem vontade de falar a respeito. Porque nem sempre nós queremos admitir que aquela negatividade nos chama, nos convida. Mas isso tem a ver com o grau primitivo que ainda nós temos, que habita em nós no planeta Terra. Existem pessoas muito conscientes disso hoje e que evitam, sobretudo, ler a respeito, saber, não tem a mesma, sabe, aquele mesmo fascínio. Assistem e vão atrás. Isso é importante a gente falar, sabia? Essas pessoas assistem, elas vão atrás, precisam estar informadas, a gente tem que estar informado e tudo mais. Mas eu digo isso porque dentro do documentário de vários vídeos se fala o tempo inteiro do quanto que esse cara foi para a mídia e o quanto que isso favoreceu o próprio narcisismo que já habita nele. Esse é o detalhe, porque neste caso, quanto mais a imprensa vende a negatividade, a mídia vai vender a negatividade, melhor fica para o cara, porque parece que ele alcançou o ápice, tudo que ele queria na vida dele. Enquanto a gente comprar muito essas ideias. Então eu trago isso como um debate aberto aqui. Só que ao mesmo tempo, não sei se você é como eu tenho curiosidade de entender, tanto no trato humano, independente da perspectiva espiritual, por que essas pessoas fazem o que fazem, sempre me chamou a atenção. Como eu tenho vontade de estudar o espírito daquela pessoa, se existe alguma resposta que possa me convencer você, que possa explicar um pouquinho pra gente por que é que uma pessoa fez o que esse cara fez, como outros tantos que a gente já trouxe pra cá e que a gente vê. Agora, nós como sociedade, como é que a gente consegue estudar essas coisas sem exaltar tanto o criminoso? Seria possível? Será que a gente encontra uma medida? Será que a gente encontra um caminho? Bom, portanto, ao assistir a esse documentário, eu fiquei contente, na verdade, de poder acessar uma história como essa
de poder conhecer os pormenores a respeito deste cara que foi chamado de Chico Estrela, Francisco de Assis, e agora conhecido como Maniac, né? E perceber que eles deram bastante espaço para as vítimas falarem, para os familiares das vítimas falarem, trataram a família dele com bastante respeito também, eu achei isso de um bom tom, e não exaltaram o criminoso. Quando vocês me pedem análise de vidas passadas, por exemplo, eu só consigo estar realizando a partir do momento em que eu tenho algum instrumento de pesquisa, porque eu particularmente tenho a necessidade de conhecer as histórias, de ouvir a voz da pessoa, de ver a imagem da pessoa. Eu tenho que partir disso para conseguir fazer esse trabalho de pesquisa do espírito. Não dá para assim, sabe? Não vem do nada, não é um milagre. Nossa, eu vou fechar os meus olhos e eu vou ver tudo. Não é assim que funciona. Inclusive, existe um desgaste energético muito grande. Ou seja, quanto mais eu consigo ter acesso àquela pessoa, mais eu vou conseguir desvendar alguma coisa do passado. E enquanto nós estamos fechando alguns detalhes sobre as vidas passadas, que vai ser o próximo vídeo, e no domingo seguinte, então, a gente vai ter as vidas passadas desse espírito que conhecemos como Maniac. Eu percebi no depoimento, por exemplo, do delegado, ele fala em um momento que quando ele já preso e ele vai até aquele mato, naquela floresta, para mostrar o seu cemitério, ele se transformava, que ele mesmo, o próprio delegado, percebeu a questão da sua transformação. Mostrava que no semblante dele alguma coisa mudava. As vítimas também disseram isso. E isso é interessante trazer à tona se o próprio delegado diz que isso aconteceu com ele, porque como a sociedade existe ainda muitos machistas e pessoas insensíveis, e não só sobre essa pauta, mas assim a falta de empatia também com as mulheres que passaram por isso, porque quantas delas sofreram situações de serem desacreditadas, ou, ei, a culpa é sua, a roupa que você estava usando, esse tipo de coisa que vocês devem estar cansados de ouvir por aí, porque eu também já estou cansada, colocando sempre a culpa na vítima, como se o respeito não tivesse que habitar dentro de todo mundo. O fato de não haver paz neste planeta é porque não há paz dentro das pessoas. E essa paz, ela só é possível de ser alcançada a partir do momento em que você respeita o que é do outro. Quando você respeita a vida do outro, quando você respeita as coisas do outro, quando você respeita o território do outro, o corpo do outro. Se você entrar no meu mundo, você chegou aqui, você pegou os meus óculos e você levou com você, isso não te pertence, você vai criar uma guerra comigo, em alguma proporção. Eu não vou mais gostar de você. E se você insistir, eu vou precisar me defender. Então é a partir disso que os conflitos nascem, em pequenas e imensas proporções. E esse é um cara que não respeita ninguém. E as pessoas que trazem esse tipo de argumento, colocando a culpa na mulher, na vítima, qualquer vítima que seja, porque não são só mulheres que são violadas dessa maneira, essas pessoas não estão exercendo a mínima empatia e faltam com o respeito, proporcionando essa criação de conflito como eu acabei de mencionar. E ele, obviamente, é o grande vilão da história. Só vamos recapitular um pouquinho quem é esse cara. Francisco de Assis Pereira, de 29 de novembro de 1967, ou seja, hoje ele tem 56 anos. Condenado por uma série de assassinatos de abusos sexuais cometidos em São Paulo na década de 90. Esse cara atraía as suas vítimas pela lábia. E ele, ao escolher o perfil, ele buscava as mulheres que estavam de cabeça baixa. Agora, vou falar sério com você. Eu falo muito aqui nas energias de muito tempo, já faz tempo aqui no canal, mas é recente o meu curso, o curso das energias, e é importante para você observar uma questão como essa. Sabe aquele ditado que diz, o diabo sabe para quem aparece? Ou tipo a história... Eu estava conversando com a mama, a história da menina lá do avião, a criança que queria sentar na janela do avião, Jennifer Castro, acho que é isso, né? E ela bombou aí nas redes sociais por conta de sua atitude, por conta da sua calma, porque ela faz terapia, né, gente? É por isso que ela é calma, sabe?
e de repente, quando ela saiu do avião, já tinha 300 mil seguidores, depois passou para 1 milhão e aquilo tudo. Eu fico me perguntando o que aconteceria se eu estivesse no lugar dela. Eu tenho a sensação, eu tenho 2 respostas para isso. A mama disse o seguinte: você é tão boba que cederia o lugar. Porque às vezes eu tenho dificuldade de dizer não, se eu ver uma criança, pode ser que isso aconteça. Porém, energeticamente, né, isso aí é uma leitura da mama, tá, gente? Eu não sei se eu concordo. Assim, pode até ser, mas energeticamente, se a criança é mimada, eu tenho a tendência de negar, seja criança, seja adolescente, seja adulta, eu tenho não na ponta da língua. Se você alguma vez foi meu aluno aí de teatro, você sabe disso. Eu tenho prazer de dizer não para gente mimada. Eu adoro dizer não para gente mimada. Eu adoro não precisar de pessoas mimadas. Quer ver quando a pessoa é super mimada, se você discute, ou sei lá, ela acha que ela é muito importante na sua vida, como já me aconteceu diversas vezes. Ela acha que a minha vida só vai acontecer... Gente, já tô até fazendo um desabafo, porque vocês são meus terapeutas agora. Ela acha que eu só vou dar certo na vida se ela estiver do meu lado. Então a gente tem alguma discussão. Mas se eu entendo que eu não estou errada naquilo, eu não corro atrás de ninguém. Mas se eu achar que eu estou errada, eu vou atrás. E eu vou pedir desculpas. E eu vou conversar olho no olho. Porque não sou eu que fico fazendo fake para entrar nos meus vídeos aqui do YouTube, para escrever comentários assim assados, para dar um negativo, ou porque fica me perseguindo lá no Instagram. Eu não me ocupo da vida alheia. Eu conto histórias. Observe, eu não sou igual a todo mundo, mãe dizia, isso é verdade. Então imagine uma criança mimada, se nem para adulto eu cedo. Quantas vezes já me aconteceu com alunos, com crianças próximas de mim, alunos de escola regular e tudo, não cedo, não corro atrás, eu sou bem ruim. Se eu achar que eu tô... Mas com gente mimada mesmo, gente, pior ainda. Ah, não gosto, não quero saber. Tem paciência não. Porque a pessoa mimada, ela nasce para estragar as relações. E a gente não pode dar corda para isso, não. Mas aí eu tô falando em energias para você. E acompanhe esse parêntese porque é importante, porque eu duvido, eu não conheço pessoa que não precisa saber disso. Eu não conheço ninguém que não precise lidar melhor com as suas energias. Se eu, que sou tão rápida para detectar, tô sempre cuidando da energia, imagine. Observe. Porque o diabo sabe para quem aparece. Não tem uma energia convidativa para alguém chegar para me humilhar. Todas as pessoas que tentaram fazer isso comigo na vida, elas se ferraram. Porque não tem como você me humilhar. Porque eu não me sinto inferior e não me sinto superior a ninguém. Eu tenho meu espaço no mundo. Você pode até tentar. Ou eventualmente pode até acontecer, a gente não sabe o dia de amanhã. Então eu tenho uma energia... A pessoa ali que está filmando, naquele caso, ela tem uma energia de ataque. Ela tem uma... Eu não vi o rosto, apareceram tantos rostos dessa pessoa que eu não sei qual que é o real, tá? Então assim, eu tô realmente... Pela energia que eu consegui detectar no vídeo, pela voz da mulher e etc. E a menina, a Jennifer, é extremamente tímida. Mas mesmo sendo tímida, ela foi contundente no não que ela disse. Acabou a história, ela não cedeu e ok. Agora, a pessoa, a que atacou, a que filmou, ela foi, ali naquele momento, ela foi uma energia de ataque. É o que acontece nesse caso aqui. A energia, ele tem a energia do ataque, porque ele é predador, ele traz um espírito consigo de predador, provavelmente um espírito vingativo, e eu estou terminando as minhas análises agora aqui com a mama, vou gravar na sequência o vídeo de vidas passadas dele, mas ele ataca quem ele sabe que pode atacar. A pessoa que está triste, que está num momento ruim, que está à deriva, que está ali, de repente perdeu o emprego, está com uma situação que brigou com alguém em casa, perdeu o namorado, não sei. Só que se a gente conseguisse treinar algumas coisas do tipo, seus problemas pessoais, resolva na sua casa, não vá para a rua com esse tipo de energia. Isso piora todas as situações e te coloca em posição de vulnerabilidade. É aquela história, se tem um bandido na rua, por que ele escolhe essa pessoa e não aquela outra pessoa? Então, alguns detalhes no seu trajar, no seu corpo, na sua vestimenta e na maneira como você se posiciona, você atrai ou você afasta. Por isso que eu acho que a história do avião não iria pegar comigo, porque eu vou afastar naturalmente. A minha natureza é destemida demais para ser atacada. Observe isso. E as mulheres ali nessas situações, elas estão de cabeça baixa. É a pior coisa. Mulherada, homens, óbvio, todo mundo, mas a mulherada que é muito mais vulnerável para
até mesmo para assaltos e coisa do tipo, não saia de casa sem fazer uma oração, sem fazer um Pai Nosso, ainda mais se você vive em cidades violentas. Não saia de casa sem pedir proteção a Deus. Quando retornar, agradeça e pede para Deus cuidar da sua casa quando você sai também, para cuidar do seu bem, do seu espaço. E em hipótese nenhuma, se você tem amor por sua vida, se você tem respeito à sua pessoa, não fique nas ruas de cabeça baixa. Também não façam isso. Isso aqui é chamar para briga, isso aqui é convite para brigar, isso aqui é beijar corpo de malandro, mané. Firme, pé firme no chão, caminhada. Você tem que ir para o curso, já falei demais, vai lá para o curso das energias. É inovador. Vem para o curso, informações aqui no box do vídeo. Então, pelo que eu entendi, ele tem dupla personalidade, que não tem cura. Ele é o conquistador, ele é o cara, ele é... Ai, porque ele sabe falar a palavra certa para você, ele sabe te induzir. E as pessoas gostam de acreditar em mentira, porque é natural no ser humano a ideia do Salvador, de que alguém vai chegar e vai operar o milagre da sua vida. Mas o único Salvador da história não são exatamente um, né? Porque a gente tem Moisés, e temos Jesus Cristo. Mas o Salvador da sua história só pode ser você. E quanto mais você protelar essa atitude, mais probabilidades de sofrimento, de insucesso em sua vida, você vai ter. A escolha é sempre sua. Você tem que tomar as rédeas da sua vida e se guiar para que certas coisas não aconteçam. Ou, pelo menos, diminuir as possibilidades de risco. A pergunta que fica para mim nessa questão de dupla personalidade é justamente, será que ele traz algo no seu espírito que revele, que possamos, nessa leitura espiritual, justificar ou não, mas explicar essa natureza tão violenta, tão desrespeitosa e primitiva, do paralelo ao fato de repente, ele ser um cara talentoso, ali nos patins, aquela coisa toda, ele tanto que era chamado de Chico Estrela, ou esse pequeno sucesso fez mal à cabeça dele, e foi a partir disso que a coisa começou. O caso dele, ele é um pouco vago, como também são vagos os números reais das vítimas, não se sabe ao todo. O que me chama a atenção também é que algumas frases que ele disse enquanto preso, lembrando que em breve ele poderá ser solto, em breve significa 4 anos, 2028, se eu não estou enganada. O que nós, enquanto sociedade, você que me assiste, você que se preocupa, você que não quer que ninguém que você conheça passe por isso, porque esse cara sendo solto provavelmente vai voltar a cometer os crimes. Ele vai ter cumprido de acordo com a lei brasileira, mas nós não temos em nossa sociedade tratamento e tecnicamente não existe tratamento, porque não existe cura se o cara é psicopata ou se é dupla personalidade. Mas o que o Estado, para poder oferecer segurança a todas as pessoas, o que é que o Estado poderia criar sabendo que uma pessoa dessa não tem cura? Ele vai precisar ser solto, vai precisar cometer novos crimes para que alguma coisa possa ser pensada nesse sentido, é daqui a 4 anos. Talvez ele não cometa, mas eu não sei se você se sente segura com isso. Eu não me sentiria. Será que não está na hora de existir talvez prisões específicas para esse tipo de crime, para esse tipo de criminoso, para que eles nunca saiam? Algumas coisas deveriam ser alteradas. Algumas frases que ele falou, claro, primeiro ele nega que quem matou solto por aí, vocês podem me matar, mas depois o verdadeiro aparece e vocês vão ver que matou inocente. Essa frase, aqui dentro eu sou um santo, se eu sair eu posso cometer mais delitos. A frase é dele, então ele não deveria ser solto. Será que a sociedade não pode pedir toda ela, que é impossível, vai ter sempre gente que vai querer que ele seja solto, né? Que tem gente que gosta de ter criminoso por estimação, eu acho. Para que ele não saia, para que alguma coisa aconteça? E existe uma evolução, né? Também, as pessoas de bem evoluem, as pessoas de mal também evoluem. Dentro do entendimento do psicólogo, tem a evolução aqui, ó. Começou pelo estupro, violência, matou e canibalismo. A evolução do psicopata é essa. Abre aspas, a fala é dele. Ainda bem que me prenderam, porque eu ia acabar com as vítimas. Vocês percebem que se trata de um espírito extremamente primitivo, animalesco. Agora, uma das coisas que mais me deixou, eu não acredito que isso aconteceu, na época eu não acompanhei, Gugu Liberato colocou esse cara de frente com o pai de uma das vítimas. É um tipo de papel, eu maior carinho pelo Gugu, mas assim, é um tipo de papel, é um tipo de
de comportamento da mídia para ter audiência, aquela coisa toda que daí parece, eles apelam que eu tenho ojeriza. E de frente para o pai de uma das vítimas, e ele ainda tem a cara de pau de pedir para fazer uma oração sobre a cabeça do pai? Assistindo cada episódio desse documentário, de repente eu observo assim, nossa, a voz dele me chamou muita atenção. Para quem não sabe, eu também sou professora de técnica vocal, mas tem um detalhe na voz, eu quero ver se eu acho que dá para colocar, dá para tocar aqui para vocês ouvirem comigo, onde isso acontece. Eu estava no Ibirapuera, estava no Parque do Ibirapuera, e já com os meus, acho que 28 para 29 anos, onde aconteceu com uma garota, né, chamada Pitucha. E aí? E aí acontecia o desejo, né, aquela forma maldita de querer pegar a pessoa, e o inimigo dentro, gerando dentro de mim, essa não escapa, se você levar ela, se ela falar assim, eu vou devorar ela viva. A voz dele é uma voz muito suave, muito mansa, com um timbre que é como se faltasse masculinidade naquela voz. Talvez ele tivesse uma tendência à homossexualidade que ele não exerceu, talvez ele fosse preconceituoso consigo mesmo, porque o corpo, o rosto mostra um retrato e a voz é incompatível. Para mim, assim analisando o seu espírito, só observando a casca, o corpo, o rosto dele e a voz são incompatíveis. Isso traz para mim a leitura de que ele poderia ter uma tendência à homossexualidade e, por essa razão, acaba criando um certo ódio pelas mulheres. Mas, claro, tem uma história ali de como ele começou, de uma namorada, ou quase o início de um namoro, alguma coisa assim, e ele foi violento logo de cara, e aquilo não foi para frente. E depois, o mesmo perfil dessa primeira namorada, que acho que é do cabelo cacheado e tal, era as mulheres que ele acabava perseguindo, ou algo parecido com isso. Era uma menina que patinava com ele, que conhecia, e quando ele foi pra cima dela, ele já foi violento. Ou seja, para um homem ser violento numa relação sexual, ele não se acha homem, porque o homem de verdade não é violento, o homem ele é conquistador de verdade. Ele não precisa, não deve ser violento, ele não pode forçar nada, mas ele não deve ter nenhum tipo de jeito, ele não, sei lá, eu não sei como explicar isso, não sou testemunha da situação para a gente poder ver como foi, mas ele traz com toda certeza dentro de si, já em seu espírito, uma fúria imensa contra mulheres. Despertada talvez naquele momento, afinal de contas, vocês sabem, né? O cara tem perfil de narcisista, super se acha, super ele é o cara, super isso, super aquilo. Olha... Aí não sabem ouvir não. Quando escuta não, nossa, aí eles passam a te odiar. Porque eles não entendem como que alguém pode dizer não pra eles, já que eles são tão perfeitos, ou coisa parecida. A voz dele me traz uma inquietação muito grande, porque não condiz com o rosto. Parece a voz de alguém de um espírito muito oprimido. Mas eu encerro esse vídeo por aqui, quero saber se você assistiu o documentário, o que você achou. O próximo vídeo, o próximo dia vai ser, então, as vidas passadas do Mark. Aguardem! Agora, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas saibam do meu trabalho. Compartilhe essa boa semente. As leituras espirituais podem ajudar tantas pessoas. E se você quer fazer terapia comigo, o e-mail é fernandaruser.terapeuta@gmail.com. Envie e-mail para mais informações. Gratidão, um beijo na sua alma, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.